Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise técnica da banca OCP, tá? De alguém que já fez uma prova em 2024, estuda a OCP, foi a minha prova da Penal do Paraná, e vocês podem lá pesquisar, foi mais de 80 pontos realizados nessa prova. E é uma prova, aparentemente, relativamente, vou dizer bem assim, tranquila, salvo alguns aspectos. É possível ver que ela tem um padrão, e ela repetiu em 2024 esse padrão, então é possível que repita agora também, certo? A prova, ela tem sempre o estilo, a banca. Infelizmente, é uma banca que não tem muitas questões, ok? Não tem muitas questões. E as perguntas sempre qual é as bancas que eu posso estudar paralelamente quando não encontrar a questão da UCP? E eu vou também falar um pouco sobre o filtro de questões aqui. O problema é as pessoas sempre procurarem bancas paralelas ao UCP e esquecer que a UCP não faz só prova de polícia. E a gente aumenta o leque pagando prova de carreira de tribunal ou outras provas, desde que seja nível médio, que for tribunal, para que a gente não venha também botar o sarrafo lá em cima e viajar na cabeça, estudando algo que não é costume de ser cobrado. Então, eu vou explicar tudo para vocês hoje. Mas vamos ao que interessa, porque hoje o tempo é curto, tá? Tem a galera aqui que ainda vai participar da aula isolada também da mentoria de contabilidade. E vamos analisar aos poucos. Primeiro, Jucimário, meu marketing aí, não esquece de tirar uma foto agora, acho que até com essas cabeças tem que melhorar, né? Hoje batemos o recorde de alunos da mentoria, junto com os convidados, obviamente, 81 pessoas, eu acho que o máximo deu 64, 67, 68, por aí. É muita gente interessada, e essa é a hora de você aproveitar cada tempo, que é o que importa. É uma banca que cobra interpretação? Sim. A interpretação dela não é tão simples, não é tão difícil, mas às vezes torna confusa. Eu lembro que eu fiz uma prova, né, na prova da penal mesmo, que você achava que acertou e descobre quando sai que literalmente não tinha nada a ver com o que você tinha respondido. Então, o que eu percebo? Ela tende muito a diversificar. Se você vai fazer uma prova de português, então, da gramática, ela vai tentar pegar um pouco de cada gramática, tá? Então, você não tem como mensurar o que cai nas provas de português, é crase, conjunções, acentuação gráfica, então, eu vou pegar 5 mais e focar. Infelizmente, não há como. Se você está ouvindo alguém falar sobre isso, esqueça. Ela tem esse perfil de pegar as pessoas de surpresa. Você não tem um mapeamento claro do que ela mais gosta de cobrar, ela gosta de diversificar. Então, vai vencer essa prova quem venceu a de tal qualidade. Ah, se eu tenho que aprender português, toda a gramática é possível que está no seu edital de português. Obviamente, você vai ter que parar com a sua crença limitante que português é difícil, que você não aprende, que você não aprendeu ainda, que você não pegou um professor bom que venha destrinchar e tornar aquilo ali claro para você. E se você precisa, não esqueça de investir em uma isolada. A gente tem isolada aqui na mentoria online, acontece todo domingo, 2 horas de conteúdo com resolução. Então, faz parte do jogo, às vezes você investir um pouco mais, para quem não pode, também tem as aulas lá na mentoria, tá? Mas tem que desbloquear com português. Você tem aqui uma prova cujo padrão foram 10 questões de português. Muito. Aí você tem português cobrando aqui interpretação, provavelmente aqui seria mais uma coisa de conjunção. Você tem interpretação de gramática com semântica. Você tem análise de verbo na mesma questão, preposição na mesma questão, tá vendo? Substituição de expressões para estar certo, ou seja, não faz mal nenhum, não faz bem algum, sentido. Ou seja, percebe que ela, na mesma questão, ela pode trazer conhecimentos diversos. Quer ver aqui que eu achei interessante? Interpretação, colocação pronominal, aquela já pede adjetivo, análise de um pronome relativo, classificação morfológica de novo. Uso de travessão já é pontuação. Então, você, dentro de uma mesma questão, você tem várias cobranças da gramática de forma diferente. Você não vai vir aqui e botar, de acordo com essa frase, qual seria a forma correta ou qual dessas frases estão pontuadas de forma correta? Ou seja, onde você só tem pontuação para você analisar, né, esse assunto pontuação de uma questão. Não, dentro de uma mesma questão, você tem que analisar
crase, acentuação, ou morfologia, ou concordância, consegue compreender? Ou sentido, ou coerência, ou coesão, que fica na, ó, regência. Regência, cara, regência. Tem que saber regência. Na mesma prova ela cobrou regência. E concordância, que é outra coisa diferente, que é outra coisa que vai requerer uma dedicação. Concordância. Então, desbloqueia com português, pessoal. Beleza? E coesão. E aquela que ainda é incorreta. Interpretação de texto. Aqui, essa prova lá, como foi uma prova específica, ela cobrou da região, né? Raciocínio lógico tende sempre a ter uma questão de proposições lógicas, certo? Nada muito complexo, ela não dificulta, tá? E algumas coisas ela pega um pouco mais. Então, se a edital tem isso aqui de itens de matemática, você tem que estudar os 5 itens de matemática. Também desbloqueia com português. Mas sempre você vê a predominância mais ou menos de raciocínio lógico, né? Eu não vi o edital desse para saber o que ela cobrou, certo? Se só tinha raciocínio lógico e mais algum item para poder avaliar com clareza. Mas pela prova que eu fiz da penal, foram acho que quase umas 10 questões, só de matemática, tá? Administrativo, tranquilo. Quem é aluno da Carol sabe, quando eu estudei, eu já disse quais são as instituições ou as empresas que fazem parte, né, das organizações administrativas, que devem saber os exemplos, memorizar, tá? Nada demais aqui, poderes dados, até licitação, tranquilo, processo, letra de lei, tranquilo, responsabilidade civil, tranquilo, a gente vai resolver tudo essa semana, tá? Agentes públicos, tranquilo. Direito praticamente muito tranquilo. Direito constitucional, qual é outro padrão? Cara, a banca adora perguntar a incorreta. A banca adora perguntar a incorreta. É um padrão dela, certo? Então, o que é que acontece? Você, quando ela pergunta a incorreta para você, fica, para algumas pessoas podem ficar mais difícil, né? Mas eu acho, no meu ponto de vista, que isso facilita. Por que eu vou dizer isso? Porque quando você estudar algo, você se recorda que aquilo ali está parecido com o que você estudou, aí você acaba eliminando algumas coisas, tipo, cara, isso aqui está bem parecido, faz sentido, mas ficou na dúvida dos outros dois. E como ela quer a incorreta, a probabilidade de você lembrar entre 5 alternativas que 3 estão certas é maior, consegue compreender? Do que dentre 5 alternativas, qual é a certa. Então, eu acho que isso é bom. Mas se é bom para mim, é bom para você, é bom para a maioria. Então, você tem que buscar o seu diferencial. Pelo amor de Deus, é uma técnica antiga. Eu acho que todo mundo já ouviu, mas ainda as pessoas ignoram. Para de correr na leitura do enunciado e quando você vê incorreta, por mais que você tenha lido incorreta, cara, circula para o seu cérebro entender, tá? Para você não ir no vício, porque nós não somos acostumados a procurar incorreta. Quando você tem uma banca pedindo incorreta, é uma ou duas dentro de uma prova toda. A banca só é incorreta, praticamente, tá vendo? Ela bota muito mais perguntando sobre incorreta. Então, você precisa tirar do vício de você achar que é correta, ler aqui bem pleno e pau e marcar. Então, muito cuidado. Novamente, direitos e garantias individuais, incorreto. Muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Aqui é porque é um assunto que vocês nunca viram, de constitucional, tá? Ó, é que eu posso dizer o seguinte, de constitucional, o que é que me tende a mais cair de questões daquilo não dificulta, não achei difícil, achei muito tranquilo. São as mesmas coisas. Você vai estudar processo legislativo, por exemplo, dentro de processo legislativo, se você for estudar, isso que eu estou te dizendo hoje, e não souber quais são as partes da Constituição que não podem sofrer emenda constitucional, que são as cláusulas pétreas, e quem tem condições de propor a iniciativa, né, dizer assim, olha, eu acho que a gente deve mudar a Constituição, tem que saber também. Então, são coisas que eu vou passar isso para vocês. Está estudando isso aqui, gente? Isso aqui é certo ir para a prova saber. Então, você consegue perceber, eu, como mentora e estrategista, iria fazer uma análise muito tranquila, iria dar esse caminho sem nenhuma mais dificuldade. Só que, se fosse uma outra banca, que você tivesse processo legislativo, você iria
cai um pouco mais no sarrafo de ter que saber mais a fundo. Então, você vê que não tem tanta complexidade assim. Lembrando que eu estou fazendo análise de uma prova de 2022. Pode mudar? Pode. Certo? Mas, aparentemente, uma banca cobra princípios, uma banca cobra o óbvio, certo? Aí, outro padrão dela. Você tem aqui, dentro de um mesmo contexto de direito penal, pergunta sobre crimes hediondos, pergunta sobre quais são os imprescritíveis, hediondos e quem são os inimputáveis. Ou seja, ela não pega aqui e fala sobre crimes hediondos ainda, né, na parte de legislação, e coloca só sobre isso. Ela tende muito a diversificar. E aqui a gente vai para aquela questão, tudo que é melhor compreendido é melhor aprendido. E as relações de uma coisa com outra. Se eu estou estudando crimes hediondos, e eu digo para vocês, quando a gente está fazendo prova, eu falo, gente, o melhor material seu é o seu visto e revisto várias vezes. Aí você está fazendo uma questão. E a banca tende sempre a confundir você, colocando que eles são inafiançáveis e também os imprescritíveis, e você não vai na banana do seu material e fala, cuidado, lá nos crimes hediondos. O famoso mnemônico fica. Ele só é inafiançável, insuscetível também de graça, anistia e indulto. Ponto. Se você não vai para lá e coloca essa observação, cuidado, as bancas gostam também de colocar que quem faz parte de crime de honras também é imprescritível. O que é imprescritível, pessoal? É que não importa o decurso do tempo, se você decidir hoje de algo que aconteceu 20 anos atrás, entrar com ação processual contra o suposto autor, você pode. Não prescreve o prazo de que você vai perder o seu direito de mover uma ação processual criminal. Então, esses são casos imprescritíveis. E não é para os crimes hediondos, não se estende a isso. Se você não fizer essa associação, seu cérebro vai ter maior dificuldade de reter conhecimento. Aprenda a criar o movimento vai e vem, que eu já falei a vocês várias vezes no método que está gravado na plataforma. Porque se tu faz isso, chegam aqui, você já sabe que isso aqui está errado. E quando você faz isso, não é imprescritível. O que é? Deixa eu respirar, porque eu fico ansiosa. O que é um estudante meieiro? Ou um estudante que estuda sozinho? Crimes hediondos não é imprescritível, ele só é inafiançável. Não, ele é inafiançável, não admite indulto, graça e anistia. Ah, leu a letra de lei, memorizei. Ah, já sei quais são os imprescritíveis, o famoso ração, mnemônico, memorizei. Só que ele não para fazer associação. O que é imprescritível? Né? Tem a mulher que nem sabe, só memorizou. Aí a banca não bota a palavra imprescritível, mas bota o que esse sentido. Beleza? Ponto. Segundo, você sabe que o crime hediondo não é imprescritível, mas você não sabe quais são. Numa outra questão, você foi fazendo, descobriu, que foi uma pergunta sobre quais são os crimes imprescritíveis. Você descobriu. Em nenhum momento, quando você revisou crimes hediondos, você disse para você, novamente, na sua leitura do seu resumo, ou voltou lá e acrescentou. Cuidado, a banca gosta de confundir, dizendo que, além de ser suscetível de graça, anistia e indulto, também é imprescritível. Falso. Porque só é imprescritível ração, mnemônico e botar. Quem faz isso? Só para eu ver aqui, quem é que faz isso? As famosas conexões, que é um assunto que está lá em constitucional, previsão lá, direito penal, mas está estudando legislação extravagante aqui, crimes hediondos, e traz para com seu estudo e acrescenta. Quem faz aí diz, eu faço. Ou dá um legal. Aí você quer que o seu cérebro aprenda com facilidade, se você não faz associação. É a mesma coisa de você estar aqui separando por cores e lembrar que essa parte daqui é um caderno. E eu estou arrumando minhas coisas só por cor. E agora estou na parte da caneta. E essa é azul, ela vai a parte do caderno também. Entendeu? Eu não chego agora e você separar só as azuis das amarelas e bota em cada um canto. Eu pego esse azul dessa. Oh, desculpa que eu estou falando com você lá de cá, porque eu estou com outro monitor. E junto com esse aqui, que também é azul. Isso é a associação que o cérebro precisa fazer, desenvolver para poder aprender mais rápido. E não só separar por cor. Os cadernos, agora eu vou separar por cores. Em outro lugar, as canetas com. Não. Essa tá azul, mais fácil para você memorizar essa conexão. É isso que eu quero trazer no modo lúdico para vocês, o conhecimento. É assim que a gente elimina muito a dificuldade de memorização, tá? É a mesma coisa aqui. Eu estou fazendo questões de princípios, e aí eu fui fazer uma questão no simulado,
e simplesmente acertei o princípio, mas não sei o que é isso aqui. Ne bis in idem, você encontra com o nome no bis in idem também, né? E, então, assim, eu chego e pulo, e porque eu acertei, ignoro. E também erro quando eu faço e nem me dou direito na correção depois de voltar para o meu resumo e ver quais são os outros os princípios que eu não lembrei. Se eu fizer aqui uma força na minha memória e faço assim, ó, esse princípio é legalidade, beleza. E quais são os outros princípios que há? Se eu já acertei, vai lá na revisão, no resumo e vê se acertou, beleza. Porque se você esqueceu e só lembrou desses, sua memória está ruim. Sua associação foi ruim, seu aprendizado foi ruim. Por que isso? Porque na hora que você vai fazer questão, você não procurou complementar com todas as informações possíveis sobre isso. Aí na prova ela vem com a mesma coisinha bonitinha, mas bota dois princípios diferentes que você não se deu o trabalho de voltar lá no seu resumo e relembrar dos princípios. Aí eu vejo, eu chamo assim, os batedores de questões e batedores de simulados. Estou fazendo 70% de simulado. Estou fazendo 76%. Primeiro que verifica simulado com chute, com pontuação, e não que realmente sabe. Por exemplo, eu nunca estudei isso aqui. Eu não vou fazer uma questão dessa no simulado e vou contabilizar para mim. Que tipo de análise de desempenho é essa? Chute? Chute agora faz parte da análise de desempenho? Não faz. Eu tenho que analisar exatamente o que eu sei. Ponto. Depois que eu faço, que eu corrijo, eu conto aqui, corrigir. Ai, 75, acertei. Mas, cara, eu voltei para cá e fosse memória de longo prazo, recuperar sobre esse conhecimento aqui, quais são os outros princípios? Então, para que serve? Eu sempre recomendo simulado a partir de 80% a 90% de conclusão edital, para você ver o quanto você reteve, mas o verdadeiro simulado, ele tem que ser utilizado como mecanismo de revisão. Além de você corrigir, você tem que forçar essa memória de longo prazo para lembrar quais são os outros princípios importantes que não estão aí, certo? O princípio da insignificância não está aí. O princípio da presunção da inocência não está aí. E se eu não lembro quais são, como é que você quer que na hora da prova você lembre? Beleza? É uma prova que, se seu edital cobrar jurisprudência, gosta de jurisprudência. Muito de jurisprudência, tá? Então, eu sempre vou procurar fazer o material, a partir de hoje vocês vão ter atualização, obviamente, com jurisprudência no meio, para que não sejam pegos de surpresa, mas, obviamente, quando você, a partir de hoje, isso, não souber, vai se frustrar. Se não, se for só para contabilizar e levantar o ego, você não está entendendo que a fase de aprender é agora. O simulado real de ação, de fato, é só sua prova, tá? Jurisprudência, galera, à medida que você for fazendo questões que tenham, você tem que alimentar o seu resumo com elas, não pode deixar de passar, porque se o edital tiver, ela gosta, ela cobra bastante. E são jurisprudência, tá? Tranquilas, já batidas, não nada assim fora da curva, não. Então, fiquem tranquilos referente a isso. Essa aqui já é o quê? A parte de homicídio penal. É uma banca que gosta de penas. Ela gosta, de fato, de penas. Qual é a questão? Você vai virar um decorador de penas para acertar uma ou duas na prova? Cara, se tu for bom em tudo, se tu estudar corretamente e gastar sua cabeça para memorizar o que importa, essas duas, a gente tem um mecanismo de teste, o teste é o de chute, que eu vou passar para você em outro momento, que acerta ela, entende? E ela, ela como é pena, com todo respeito, não vou xingar aqui, ela vai prejudicar todo mundo do mesmo jeito. Quem, na sua santa paciência, consegue memorizar todas aquelas penas que constam nos crimes de furto? São penas, vai fazer isso, mas você não tem só furto, você tem roubo, você tem extorsão, você tem vários outros. Eu vou estar sempre trazendo matéria de vocês que a gente vai fazer de revisão técnicas, com o que eu acredito que possa ser cobrado, e estratégia. Qual é a estratégia que eu utilizo, eu posso dizer aqui até para vocês. E vou mostrar para vocês na prática que eu fiz para os crimes de tortura, de desarmamento, vou abrir para vocês, vou mostrar. Mas é uma estratégia que não pode comprometer o seu desenvolvimento em relação às outras coisas, tá? Porque você chega nisso aqui, todo mundo vai ter a mesma dificuldade que você. Agora, se eu gasto minha memória para ficar gravando tudo sem estratégia,
quando eu gasto aquilo na memória para tentar memorizar todas aquelas penas, o que era importante, básico, que eu não absorvi, e aquela questão que é básica, que você não absorveu, o cara pontuou. Estão conseguindo compreender? Então, muito cuidado com o desespero de sair memorizando penas. Eu vou mostrar a estratégia, você pode aplicar, mas o foco é, aprendi, o plano depois que eu aprendi bem o edital todo, que eu estou muito bem em tudo, eu posso me preocupar em memorizar apenas. Porque até se você for bom em tudo, o chute vai bater certeiro. Tá bom? Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Sempre perguntando o exceto, as exceções, quais são as incorretas. Ela gosta muito disso. Aí, cara, se você faz a prova, você consegue perceber. Na Polícia Penal do Paraná, que foi que eu fiz, foi igualzinho. Ela botou quais são, se não me engano, foi quais são os tipos penais contra o Estado Democrático de Direito, exceto. E aí ele queria saber ou qual era, certo? Então, o que é que ela faz? Você não basta só saber identificar o crime, que é o via de regra que todas as bancas fazem nas questões. Ela quer saber a classificação do crime, o título do crime. Se ele está dentro de crimes contra a pessoa, se ele está dentro de crimes contra o patrimônio, se ele faz parte dos crimes contra a fé pública, contra a comunidade pública, contra o Estado Democrático de Direito, a galera vai fazer prova e vê. Não tem nenhuma questão de Estado Democrático de Direito. Eu mapeei aqui e eu só tenho 3. O que cai é patrimônio, pessoa e administração pública. Foi da Polícia Penal do Paraná e a pensoada do Estado CP cobrou crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, essa pegada de ficar lá, vamos focar mais nisso aqui, não é o momento. Isso a gente pode fazer para desesperados, para quem está começando do zero, para quem entrou muito atrás no código digital, vai ter que colocar na cabeça realmente o que a gente mapeou e contar com a sorte que cai aquilo ali. Mas, hoje em dia, não fui dessa forma. Por isso que eu digo, galera, quem passa, né? Aí ele tem que tocar mais abrangente. Desbloqueie que não memoriza tudo. Ah, é muita coisa. Memoriza assim. Memoriza assim. Estratégia. Primeiro, reprogramação mental, que consegue colocar tudo, repetição. E que você é capaz, tá? Você não é melhor que ninguém. Ou não é pior que ninguém. Beleza? Você não é o patinho feio. Para de se diminuir. Pare de colocar. Eu sempre digo aqui, intensidade, constância versus intensidade. Ô, Antônio. Antônio, desculpa uma pergunta aqui. Aquela blusa que você postou, não sei se foi você ou foi o Fui outro. eu, mas eu lembro de você, George. A gente pode conversar depois da blusa depois? Sem nenhum problema, eu Beleza, esclareço depois no seu particular, tá bom? Só para beleza. colocar aqui na análise, fique tranquilo. Então, você vê novamente jurisprudência com súmula, tá bom? Então, entendimento dos tribunais superiores, jurisprudência, ok? Engraçado que ela não. Cara, é jurisprudência dada, é jurisprudência massificada. Deixe comigo que eu separo, se tiver jurisprudência de vocês, eu entrego. Não é nada fora da curva, não. Claro, se vale essa aqui, vai pensar, meu Deus, é muita informação, mas eu só precisava saber uma, que é a que mais cai, sempre cai. Então, não, eu não acho que ela dificulta, mas que ela é abrangente. Você tem uma edital lá que tem, cobrando essa parte aqui de processual penal, ela foi, procurou entendimento, procurou sobre habeas corpus, tá vendo? O PDF da Carol de habeas corpus tá dado, material todo resumidinho, certo? Mas a gente tem que abrir a mente. Pessoal, a questão da, pulando aqui, né? Você vê, se analisar aqui com mais calma, você tem no máximo 2 que cobra apenas. Nath, no dia ela pode botar 3? Não, quem sou eu para poder dizer que não? Mas não vai ser isso, isso não vai ser isso que vai te prejudicar. Então, nada de desespero, tá? Foca no aprendizado e dá bom. No máximo, isso aqui é o quê? Isso aqui é efeito da condenação. Tá estudando, não sabe o efeito da condenação, aí tá errado. Isso não tem nada a ver com penas, tá? Quero aqui acelerar aqui. Legislação estadual, vocês sabem que tem que me dar. A lei seca diária é discursiva. Ela segue um padrão de até 40 linhas. Nós vamos treinar com até 30.
tá? Sempre botando 30, porque se você sabe otimizar e enxugar, você não vai se perder. Na hora da prova, querendo colocar 40 linhas de uma vez só, certo? Então, você tem uma prova, obrigada. Você tem uma prova, uma banca obrigada, que ela tem um padrão de discursiva nesse sentido, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Sobre crimes hediondos, dispõe sobre a lei, define a organização criminosa, dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de provas, infrações penais correlatadas e o procedimento criminal a ser aplicado. Em relação ao tema com base no estado da lei, discorra de forma fundamentada. Parem de fazer A, resposta à letra A. B, resposta à letra B. C, não existe isso, tá? De forma fundamentada, você vai fazer como se fosse um texto dissertativo, incluindo coerência e coesão sobre todas as alternativas. Então, conceito de organização criminosa e o bem jurídico tutelado pelo respectivo tipo penal, efeitos extrapenais para a condenação, tratamento e julgado, definição de que é uma ação controlada, esclarecendo sobre sua necessidade, abordando a legitimidade do pedido e prazo de duração. O que é isso, Brasil? É os pontos mais importantes de toda a lei. Ou seja, não é um padrão dela estudo de caso, onde você tem que acertar a lei, acertar o tipo penal e pronto, dizer se você teve concurso de pessoas, concurso de crimes, se houve continuidade delitiva, se houve consumação, se houve tentativa. Ela faz um resumo daquele conteúdo e quer que você coloque praticamente os pontos mais importantes daquele conteúdo. Então, a partir de hoje, amor, presta atenção no que eu vou te dizer da dica, tá? Discursiva, você vai pegar, tá? Porque eu vou trabalhar isso com vocês, mas eu não sei qual, principalmente a galera do faixa preta, a galera do avançado, eu não sei qual é a meta que você está pegando essa semana, mas vamos supor que você esteja estudando processual penal. Você vai pegar o resumo da Carol, esse material todo, e vai pegar esse modelo aqui, a partir de hoje, vou disponibilizar para vocês, vai vir aqui bem pleno, ó. Não compartilhou, né? Vou botar aqui para vocês. É esse aqui, tá? Como eu já estou com o meu Gmail aberto, ou você pede para entrar, e ele já vai perguntar, continuar com o Google, que é o meu. Nath, só uma dúvida, pode ser? Você Tá. falou em dissertação. O convencional nessa banca seria a dissertação ou as 4 questões dissertativas? O que é que a gente poderia esperar? Com certeza as questões. E respondendo ela de forma dissertativa. É o que eu expliquei. Não é botando ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Não. É você responder como vocês vão aprender. Eu vou mostrar um modelo aqui de questão, vou mostrar um modelo de resposta que vocês terão de aprendizado. Certo? E vocês têm lá no curso os conectivos para vocês treinarem para justamente ajudar na hora de construção. Porque ela pode, não chega tempo de ver de fato a cobrança, mas isso varia também, cobrar pontos com coerência e coesão. Dá um pontinho a mais por isso. Voltando aqui, tirei essa dúvida? Ficou claro o que eu falei? Às vezes eu falo assim, não sei, né? Tirou sim, é porque na verdade eu pensei que fosse 4 questões, você responder 15 linhas a Não, é cada até uma. 40 linhas, responder as 4 de uma vez só. No mesmo Ah, documento. beleza. Então se trata de dissertação mesmo. Beleza, entendi. Isso, entendeu? Obrigado. Ganha quem responder tudo que ela pediu ali com detalhe. Não leiam rápido, o que é que ela precisa. E como ela faz uma revisão geral de tudo. Então, você vai botar assim no chat GPT, tá? Com base no estilo de cobrança. Ele com certos erros, tá bom, né? Do estilo de cobrança da banca, instituto, a OCP, conforme modelo a seguir, o Ctrl+V daquele modelo que está ali, pega agora seu material, sobe, na verdade você sobe acima, você sobe antes no maisinho aqui, tá vendo? E anexa o seu PDF de resumo, e aí você bota, conforme o PDF anexo, conforme o material é anexo,
crie 3 modelos de questões que faça de uma forma que resuma todo o conteúdo. As possibilidades de resumo do conteúdo. Beleza? Que aí você vai ter modelos para treinar. Certo? Então, não sei qual. Estou estudando. Crimes contra patrimônio, roubo, eu posso fazer? Pode. Podemos ser pegos no estudo de casos? Uma surpresa? Uma mudança de estilo de cobrança? Podemos, pelo fato que aqui na Polícia Civil da Bahia, nós trabalhamos muito também com estudo de caso. Então, as bancas, elas têm um padrão, mas também tem o estilo de cobrança daquele estado. Então, ela pode trazer algo assim, resumido. Vocês viram lá o processo penal, outra questão, uso de apreensão, prazo, pode, não pode, você tem que discorrer, mas também ela pode trazer um modelo de estudo de caso e surpreender a todos. Por isso que nós vamos, ainda assim, treinar esse formato de discursiva e também estudo de caso. Até porque, nada mais é do que um objetivo, estudo de caso é objetiva, só que se responde de forma mais clara e discorrendo melhor. Tranquilo? Eu mostrar aqui. Eu vou abrir o dia que vocês vão ter esse final de semana, tá? Eu vou entregar para vocês. Discursiva. Rodada discursiva, nova CP. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês como eu já fiz para vocês. Tá vendo aí, pessoal? Então, essa já vai ser dessa semana. Ela vai rodar com o ciclo, nós vamos fazer um ciclo de revisão de legislação extravagante. Vocês vão estudar antes e depois vocês vão resolver. Eu fiz de uma forma que nas alternativas, a Nath vai ter G, mas a banca só bota 4. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente faça toda a revisão. E aqui eu vou além, né? Sabe como eu faço? Eu já puxo aqui e já pergunto a você qual é o prazo da prisão temporária de uma tortura. Por quê? Quando estudar, vai saber. Se cabe fiança, graça anistia. Por quê? Para poder a gente fechar o cerco. E aqui o que seria uma resposta coerente, tá vendo? Com a pena. Além disso, outra coisa, esse modelo de resposta que eu fiz, eu vou até colocar aqui, não é a lei. A lei de tortura ou do crime de tortura. Por quê? Na hora da prova, ninguém vai saber o número da lei, não, gente. Então, o meu grau de resposta é de um concurseiro comum, que na hora da prova poderia responder. E pare de mandar resposta de discursiva para mim, com inciso, com artigo, que não vai lembrar. E a gente tem que treinar como se fosse na hora da prova. Então, a resposta, mas não disse onde é que está. É porque eu quero que vocês vejam como vocês poderiam responder de forma tranquila, sem desespero. E também eu já trouxe para vocês no modelo de estudo de caso. Todas as possibilidades, tá? Com barema, com pontuação, para vocês depois verificarem se acertaram, e com a... Vai, Pio, vai para isolar, depois você conclui aqui. Com o estilo de resposta. Beleza? Uma dica agora que eu fiquei de dar, e eu vou dar para vocês, sobre memorização de penas. Para a gente encerrar aqui, que ela também tem isolado, eu falei que será um encontro direto ao ponto. Vamos aqui. No material de vocês já vão ter isso, tá? Material de estudo, legislação extravagante, pegaste do desarmamento. Compartilhar. Gente, às vezes eu falo rápido, pode me chamar a atenção. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Eita, voltou para cá. Esse material tá top, viu, de estatuto do desarmamento. Não precisa ler aquele estatuto todo desorientado, não. Tem tudo aqui. Eu fiz todo um mapeamento, conferido com as questões que ela já fez. Se não tiver aqui, meu amor, não vai ter lugar nenhum para você memorizar. Tá tudo aqui. Não tá aqui, não. Mas eu botei aqui também. Acho que eu acrescentei aqui. É que eu botei na análise estratégica de vocês. Dicas, tá vendo? Bora lá.
Por exemplo, cara, é porque essa questão tá no... Eu vou botar no material, peraí. Porque eu quero que vocês já vejam e a gente vai ver como isso se aplica. Só um minutinho. Ciclo de leitura de Lecica. Esse material que vocês vão ter, ó. Cada dia é um dia. Eu já vou liberar para vocês o de hoje, tá, pessoal? Bora lá. Vamos começar com legislação extravagante, tá vendo? As pegadinhas no material de vocês e, caso seja instituto ao CP, quais são as dicas? Então, tortura por omissão, única pena com detenção. Memorizo que ela é de 1 a 4 anos. Pronto, só dela eu vou mostrar para vocês que vocês vão conseguir memorizar todas as outras. Quer ver? A forma qualificada, ou as outras condutas, que são as outras torturas simples, será o quê? O dobro da de omissão. Então, aqui você já gravou. Eu nem sei qual é tortura de confissão, tortura de castigo, qual é a pena dela, mas Natane disse que eu só precisava memorizar a de omissão. A de omissão eu memorizei que é de 1 a 4 anos, e que ela disse que é o dobro da de omissão. Então, ela vai ser 2 a 8. Acabou. Aqui tem outro macete que eu dou, mas vamos para cá. Eu gostei da de desarmamento, fiz a análise aqui do que cai, as pegadinhas. Vamos para a parte de dicas. Aqui, ó. Como memorizar todas aquelas, como é. Omissão de cautela, só precisa memorizar esses dois, que são os únicos diferentes de detenção. Por que isso, amor? Porque na alternativa ela bota punido com reclusão de tantos anos, punido com detenção de tantos anos. Se eu sei que essas duas são as únicas de detenção, quando ela colocar porte legal de arma de fogo, botar até a pena correta e botar detenção, já corto, porque eu memorizei o mais simples. Ponto. Segundo aspecto, porte legal de arma de fogo permitido, com disparo de arma de fogo permitido, tem a mesma penalidade, 2 a 4 anos. É isso que é a associação do cérebro. Então, além de memorizar a de detenção, eu sei que o porte de uso permitido e o disparo têm a mesma pena, que é o dobro da de omissão de cautela. Pega a visão. Vou mostrar que a gente consegue resolver. Gravei essas duas penas, que são as únicas as diferentes com detenção. Gravei que essas duas, de disparo de arma de fogo, esse crime de uso permitido, corresponde à mesma pena, são iguais às deles, e que corresponde o dobro da de omissão de cautela, que eu já gravei que é de 1 a 2 anos. E agora que o posse ao porte ilegal de uso de restrito corresponde o triplo da omissão de cautela. Ó, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Acabou. E as outros crimes, fora esse que eu memorizei, terão penas máximas apenas com 12 ou 16 no final. Pronto. Vamos ver se isso é suficiente. Cara, eu acho que eu botei a questão aqui. Vamos treinar. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Tira uma foto aí dessa parte aqui. Tira aí, por favor. Vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Agora nós vamos treinar. Isso foi do Instituto ACP. Em relação aos crimes penais previstos na Lei de Estatuto do Desarmamento, assinar a alternativa correta no que tange a pena base. Possuir ou manter sobre a guarda fogo, acessório, munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal. Possuir ou manter sobre a guarda. No interior de sua residência, nós estamos falando de posse ou porte? Posse. Certo? De uso que? Permitido. Quais são as únicas penas punidas com detenção? Omissão de cautela. E qual é a outra? Posse irregular de uso permitido, não é? Só que acontece. Eu tenho que memorizar as penas deles, que eu disse que a principal coisa é essa. É de 1 a 3 anos? Não. Já sabia, memorizei essas. Falei que essas a gente tem que memorizar.
Portar, prestar, empregar, manter sobre a guarda, que é porte, de uso agora permitido. Só para você ver a tabela, tá? Posse de uso permitido e omissão de cautela são as duas que eu disse que vocês tinham que memorizar, porque são as únicas punidas com detenção. Não fez o que eu falei na regra? O que é que ele diz aqui? Reclusão. É reclusão, pessoal? O porte, não, agora ele quer o porte, foi mal, peraí. Porte de uso permitido, reclusão de 2 a 4 anos. O que é que eu disse aqui? O porte de uso permitido, que é a mesma disparo de fogo, corresponde ao dobro da de omissão de cautela. Eu só preciso memorizar isso. Aqui tem um dobro? Não tem. 5 anos é 2 e 4. Fora. Disparar arma de fogo tem a mesma pena do porte de uso permitido. Ó, outra dica que eu disse aqui, ó. Porte de uso permitido e disparo tem a mesma pena. Se eu já sei que é o dobro da omissão de cautela, e que eu disse para vocês que essas duas, as únicas que eu tenho que memorizar, ela só vai ser igual ao do outro que eu corrigi em cima, 2 a 4 anos, reclusão. Ele meteu o quê? 2 a 3 anos. Tchau. Agora ela vem aqui, importar, favorecer a entrada de saída, arma de fogo, acessório, não sei o quê. Suprimir marca, que a gente sabe que é de uso restrito, certo? Uso restrito, porte de arma de uso restrito, né? Você sabe que você estudou. E que porte de arma de uso restrito corresponde ao triplo da de omissão de cautela. Então, eu sei que ela é de 3 a 6 anos. E ela é reclusão, porque as únicas detenção são as outras duas. Já matei aqui. E se eu precisasse saber essa daqui, eu lembro que tudo que eu gravei, as outras penas máximas dos outros crimes que não são que eu preciso memorizar, seja aqui, cara, que crime é esse daqui? Eu já gravei todas as outras. Hipóteses. Nath diz que se eu for qualquer outro tipo de crime previsto na lei, vai ter final com pena máxima de 12 a 16. Tem 12 a 16 aqui, pessoal? É 10. Matou. Matou. Em vez de memorizar um a um, a gente faz essa associação. Conseguiram perceber? E é isso que vocês vão ter que fazer a partir de hoje, ou sábado, que estão na mentoria, vocês vão receber isso aqui pronto. Obviamente. Deixa eu ver isso aqui. Meu pai amado.